Então tá, pessoal, retornando, vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Questão número 20. João deixou de pagar o imposto de importação sobre mercadoria trazida do exterior, sendo notificado pelo Fisco Federal. Ao receber a notificação, logo impugnou administrativamente a cobrança. Percebendo que seu recurso administrativo demoraria longo tempo para ser apreciado e querendo resolver a questão o mais rápido possível, propõe ação anulatória para discutir matéria idêntica àquela demandada administrativamente. Com base nesse relato, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal? Qual? D. D. Alguma outra? Alguém? Vamos lá. Vamos buscar o nosso conhecimento de constitucional lá do início da faculdade. Tá? O que o artigo 5º fala? Pode ser afastado alguma matéria de apreciação pelo Poder Judiciário? Sim ou não? Não, né? Então não pode, a gente não pode afastar o Poder Judiciário de apreciar alguma matéria. Então, por mais que tenha o recurso administrativo, esteja no curso do processo administrativo, nada impede o contribuinte de ir bater as portas do Poder Judiciário. Agora, o que acontece com o processo administrativo quando o contribuinte resolve ingressar na Justiça? O que vocês acham? Vocês imaginam um processo administrativo judicial sobre a mesma matéria? Daí o que acontece? O contribuinte perde o judicial e ganha o administrativo. E aí? Não pode acontecer isso, né? Então, a partir do momento que o contribuinte opta por discutir a demanda no Poder Judiciário, ele está desistindo do processo administrativo. Tá? Então, o contribuinte tinha a opção de impugnar na esfera administrativa e suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto transcorre o processo administrativo, bem como podia ir direto para a esfera judicial. Ele optou por impugnar na esfera administrativa. Ocorre que, posteriormente, ele entendeu ser melhor, ser mais rápido, discutir na esfera judicial. E quando ele faz essa opção, ele automaticamente está desistindo da esfera administrativa. Então, a resposta correta é a letra D. A concomitância de defesa administrativa com medida judicial versando sobre matérias idênticas implica a desistência do recurso administrativo interposto. Alguma dúvida? Não? Vamos lá, então. 21. Determinado Estado da Federação publicou em julho de 2015 a Lei número 123 de 2015, que majorou o valor das multas e das alíquotas de ICMS. Em fevereiro de 2016, com procedimento de fiscalização, aquele Estado constatou que determinado contribuinte, em operações realizadas em outubro de 2014, não recolheu ICMS devido. Por conta disso, foi efetuado o lançamento tributário contra o contribuinte, exigindo-lhe o ICMS não pago e a multa decorrente do inadimplemento. O lançamento em questão só estará correto se: qual que é a alternativa correta? B ou D. Oi? B ou D. Eu vou pela B, mas estou em dúvida. B? Eu me lembro que tem um negócio assim, mas não lembro o que é. Certo, assim, qual delas? Tá. Pessoal, aqui tem uma matéria que a FGV já cobrou muito nas provas de direito tributário, a gente tem que ter cuidado. Vamos pegar o próprio exemplo ali da questão, tá? Me digam a data. Quando que foi o fato gerador? Outubro de 2014. 10 de 2014. Tá? Quando que foi a lei? Julho de
E o lançamento? Que é outra data? 16. Oi? Fevereiro de 2016. Pessoal, ali só fala em majorar, em diminuir. Vou pegar primeiro o exemplo que está ali na nossa questão e depois vou explicar como já caiu também na prova. Tá? Vamos colocar aqui na data do fato gerador o imposto, o ICMS, era de 17%. E a multa era de 80%. De acordo com a nossa questão ali, essa lei majorou tanto o ICMS como a multa, correto? Então vamos colocar que o ICMS passou para 20% e a multa passou para 100%. Na data do lançamento, o que a gente aplica? Pessoal, aqui é a regra do direito tributário. Se aplica a lei vigente na data do fato gerador. Tá? Então, seria 17% e a multa 80%. Qual que é a alternativa ali? As multas e as alíquotas forem as previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. Letra C. Entenderam? Que agora vai vir o pega-ratão que já caiu. Aqui a gente está na... Oi? Não entendeu? Assim, a regra no direito tributário, tá, é que tu vai utilizar a lei vigente na data do fato gerador. Tá? E daí nós temos um princípio no direito tributário que é o princípio da irretroatividade. Uma lei que institui ou aumenta um tributo passa a valer somente para os fatos geradores futuros ou aqueles pendentes. Esta é a regra. Nessa questão, o que nos foi exigido foi exatamente a regra. Tá? Agora, nós temos exceção. E a exceção à irretroatividade no direito tributário que mais cai é em relação à multa, à sanção tributária. Uma lei que diminui ou extingue a penalidade tributária, ela retroage, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado. Significa dizer que, se eu tenho uma lei posterior que diminuiu a penalidade, diminuiu a multa ou extinguiu a multa, ela vai retroagir, desde que aquele ato já não tenha transitado em julgado. Tá? Então, nós vamos mudar o nosso exemplo aqui. Tá? O ICMS foi para 10% e a multa foi para 40%. Qual que é o ICMS e qual que é a multa? Qual que é o ICMS aqui, pessoal? O que vocês acham? 10 ou 17? 17. Alguém acha que é 10? Pessoal, o ICMS aqui é 17%. Tá? E a multa é 40%. Por quê, pessoal? Porque o Código Tributário Nacional fala o seguinte, tá? O que retroage é a lei que extingue ou diminui a sanção, não fala do tributo, tá? Mas, se nós estivéssemos vendo isso em aula, nós estaríamos analisando essa situação quando a gente está vendo as limitações constitucionais ao poder de tributar, o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade é uma garantia do contribuinte. Inclusive, a doutrina entende que é uma cláusula pétrea, é uma garantia individual do contribuinte. Se é uma garantia individual do contribuinte, tá? Isso aqui, ó, gurias, atenção aqui. Isso aqui pode retroagir? Pode? Nunca pode retroagir? Era essa questão, era o que a gente estava tentando. Mas não é só por lei? Vamos lá? Exemplo, Ó, a multa. gente tem uma alíquota diferenciada. A multa é automático, tá?
a multa não precisa de nada, desde que ela seja menor e o ato não tenha sido definitivamente julgado. Agora, para esse, tem a possibilidade desses 10% retroagir? Eu tinha comentado em exceção, acredito que tem, então. Por que que tem? Porque, como eu falei, o princípio da irretroatividade, ele é uma garantia do contribuinte. Então, se essa lei aqui estabelecer expressamente que isso vai retroagir, porque é mais benéfico ao contribuinte. Então, qual que é a diferença? A multa retroage automaticamente pela previsão no Código Tributário Nacional, tá? Uma multa, uma lei que extingue ou que diminui a sanção tributária, ela é retroativa, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado. Agora, o tributo, ele não retroage. Mas, se a lei estabelecer expressamente a retroatividade, não vai ter problema. Entenderam? Gurias, consegui ajudar aí, não? Mas aí a lei tem que trazer. Expressamente, olha, É lei. isso aí, a lei vai ter que colocar lá, artigo 8º, a alíquota do ICMS que foi modificada de 17% para 10% vai retroagir aos fatos geradores até 3 anos. Tá? Aí ali no caso da questão, se a multa tivesse sido extinta, daí poderia. Sim, ela ia retroagir. Que assim, ó, essa retroatividade com a previsão expressa na lei, a FGV nunca cobrou. Mas o que ela mais cobrou foi isso aqui, ó, essa resposta. Ó, mudou, daí o que a gente acha? A gente está na hora da prova. Ah, tudo favorável ao contribuinte, né? Então a gente já coloca aqui, ó, 10,40. Não. Ó, a multa retroage. Se a questão não falou, e até hoje nunca falou, que a lei trazia a previsão expressa, aqui não vai retroagir. Tá? Não interessa, pode zerar. Não tem problema. Entenderam? Show de bola. Vamos lá. João, advogado tributarista, é procurado para orientar a empresa L a respeito do comportamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre matéria tributária. Como assistente de João, assinale a opção que veicula enunciado com efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Vamos lá então, pessoal. Vocês lembram que eu falei que cai jurisprudência? Só que essa questão de jurisprudência, a gente teria visto já, na nossa primeira aula de tributário a gente já vê, porque a gente não precisa nem estudar, tá, o enunciado específico da súmula do Supremo Tribunal Federal para responder essa questão. Vocês lembram que quando eu expliquei a base de cálculo do IPI na importação, eu falei que o problema da importação no Brasil é que a base de cálculo é muito cheia e incide muitos tributos. Tá? Então vamos aqui. Vivian, me diz o carro importado dos teus sonhos, mas pega pesado. Pesado. Vai lá, o carro importado dos teus sonhos. Escolhe logo uma vermelhinha, vai. Tá? Mas isso aí, boa, boa, tchê. Tchê, tudo caro da Ferrari lá na Itália, tchê, tudo caro. Uma luva é quase R$100. Fina ainda a luva, né, tchê? E ainda a Ferrari tem uma cor bem feia, né? Ó, vou desenhar perfeitamente o carro dos sonhos da Vivian aqui. Prestem atenção. Ó. Pega um lápis vermelho, esse aí é azul. Mas a Ferrari da Vivian é azul. Gremista. Ó. Ferrari, né? Se eu não tivesse escrito, dava pra ver, né? Se alguém entrar lá, tu não acha, Rodrigo? Entrou lá, não tá escrito, pô, a Ferrari lá no quadro igual, tá? Então a Vivian foi lá, aluna do Mozart, gabaritou tributário na prova da ordem, passou, já tá ganhando dinheiro, aqueles honorários milionários, pegou a dica, foi administradora judicial e ela pensa, vou importar uma Ferrari, que eu quero ficar dando banda. Pra quem não sabe, né, a Vivian gosta muito do litoral, então eu vou começar a ir pro litoral, né, de Ferrari. Tá? E ela vai lá e importa a Ferrari dela. Por que é difícil importar no Brasil? Por que a gente vê, às vezes, uma camiseta de uma marca importada que não tem nada demais e o valor é extremamente alto? Porque, mesmo se a Vivian importar a Ferrari para ela, notem, ela não vai vender,
ela não tem interesse negocial com essa Ferrari de repassar. Ela quer somente para ela a Ferrari. Vocês sabem o que vai incidir nessa operação? Vamos começar pelo mais prático, o imposto de importação. É uma importação, ok. Só que daí nós temos as contribuições, PIS e COFINS. Bah, professor, mas a Vivian não é contribuinte do PIS e da COFINS. O problema é dela, ela quer importar Ferrari para dar banda, ela vai pagar PIS e COFINS na importação. Ah, só isso? Não, calmem, não se preocupem. Tem o IPI. Bah, professor, mas o senhor disse que ela vai importar Ferrari para ela mesma usar e para ir para o litoral. Ela não vai industrializar, não tem um processo de industrialização. Não interessa. Na importação, a pessoa física e a pessoa jurídica não industrial se equipara ao industrial, incide o IPI na importação. E agora, o ICMS. Mas, professor, mas a Vivian não é contribuinte do ICMS, ela nunca pagou uma guia de ICMS na vida. Pois é, mas ela vai ter que pagar dessa vez. Inclusive, se ela não pagar, nem libera a Ferrari dela. E sabe quando que vai incidir? Quando essa Ferrari entrar em território nacional, incide o ICMS. Tá? Incide todos esses tributos na importação. Qual que é a alternativa correta? Letra A. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Então, se a Vivian não juntar a guia de ICMS, vai pegar o desembaraço e vai dizer, não libera a tua Ferrari. Tá? Mas assim, pessoal, vamos analisar alternativa por alternativa. B. Ainda quando alugado a terceiros, o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição da República, permanece imune ao IPTU, não importando a finalidade a que os aluguéis se destinem. Claro, de cabeça vocês podem não saber o que está previsto no artigo 150, inciso 6, a linha C, mas a gente falou sobre, lembram? E para ter imunidade, o que teria que ter os aluguéis? Oi? Destinação para finalidade. Então, assim, o que está errado não importando a finalidade, tá? C. A norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária está sujeita ao princípio da anterioridade. Vou explicar isso para vocês também, porque além de já ter caído na primeira fase, já caiu na segunda fase de direito tributário também, tá? Então, tem uma súmula que fala exatamente o oposto, tá? O Supremo Tribunal Federal entende o seguinte: se existe alteração no prazo de recolhimento de um tributo, não existe, tá, acréscimo, aumento. Então, se não tem aumento do tributo, porque eu não estou aumentando nem a base de cálculo e nem a alíquota, não se sujeita à anterioridade. Eu apenas estou dizendo, foi do dia 15 para o dia 20 ou do dia 15 para o dia 10. Tá? Eu não estou alterando o quantum devido. Então, é o oposto do que está ali. Tá? Não se sujeita ao princípio da anterioridade. E a letra D, a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário, é constitucional. O que acontece, pessoal? Quando o fisco quer cobrar judicialmente o crédito tributário, qual que é o nome do processo que ele entra contra o contribuinte? Como é que é fazendo a... Oi? Tem um sobrenome. Execução fiscal, tá? A execução fiscal, ela é regida pela LEF, Lei de Execuções Fiscais, Lei 6830 de 80, tá? E a LEF tinha um artigo que foi declarado inconstitucional. Por quê? Qual que é a defesa do contribuinte na execução fiscal, que está previsto legalmente? Alguém sabe? Embargos à execução fiscal. Só que, diferentemente do processo civil, na execução fiscal, para tu embargar, tu obrigatoriamente tem que garantir o juízo, tá? Então, se eu não garantir integralmente o juízo, eu não posso embargar, tá? Mas assim, o que os contribuintes faziam e fazem até hoje? Eu não quero ter nenhuma constrição patrimonial
e eu não concordo com aquela cobrança. O que eu faço? Eu entro com uma ação anulatória, que não me pede os bens. Só que daí tinha essa disposição. Por quê? Para evitar que o contribuinte, ao invés de embargar, entrasse com a ação anulatória. Acontece que, tendo em vista aquela previsão que a gente viu lá do direito constitucional, de que nada pode ser afastado de apreciação ao Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo da LEF que previa isso. Então, hoje, se chegou uma execução fiscal para o cliente de vocês e ele não tem bens, tu entra com uma ação anulatória. Tá? E tu não precisa o depósito prévio. Então, o que está errado é o é constitucional. Na verdade, é inconstitucional. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Oi? Não, vocês estavam na dúvida. É? Tinha lido errado. Tá? E resolvida a dúvida? Coisa boa, então. Seguimos. 23. A pessoa jurídica ABC verificou que possuía débitos de IRPJ e decidiu aderir ao parcelamento por necessitar de certidão de regularidade fiscal para participar de licitação. Após regular a adesão ao parcelamento e diante da inexistência de quaisquer outros débitos, a contribuinte apresentou requerimento para a emissão da certidão. Com base nessas informações, o fisco deverá E aí, pessoal? C. Ah, gostei. Deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? É ou não é? Sim. E quem é que nos ensinou isso? A Gisele Bündchen, né? Viu? Tá? Pessoal, qual que é um dos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário? A certidão positiva com efeitos de negativa. Tá? Quando a gente tem uma das causas de suspensão, o contribuinte tem direito ao que a gente chama de CPEM, certidão positiva com efeito negativa, que ali está a certidão de regularidade fiscal. Tá? Então, parcelamos o débito, nós temos direito à certidão positiva com efeitos negativa e o parcelamento é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Alguma dúvida? 24. Determinado ente da federação instituiu um tributo incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que preste serviço a empregador privado, ainda que sem vínculo empregatício, com o objetivo de financiar a Seguridade Social. Em sintonia com a Constituição, assinale a opção que indica o ente da federação competente para a instituição do tributo descrito e o nome do tributo em questão. E aí, pessoal? B. B, C, C, B e C, isso? Não faço a mínima ideia. Gostei, sinceridade é tudo na vida. Nenhuma das alternativas anteriores, né? NDA, né? Pá, entendeu? Mas confesso que dessa vez preferia da colega lá. Não faço a mínima ideia. Eu gosto da sinceridade, entendeu? Tá? Seguinte. Pessoal, espécies tributárias. Impostos, taxas e contribuição de melhoria. O que essas três espécies têm em comum? Qualquer um pode? Qualquer ente pode cobrar. E mais uma questão? Vivian, como é que o ente cobra? Qual o meio, o instrumento legislativo adequado? Que é a regra no direito tributário? Lei ordinária. Tudo bem. Isso aí, gurias. Qualquer ente pode cobrar e lei ordinária. Tá? Agora nós temos as duas exceções. Empréstimo compulsório, que eu falei para vocês. O que muda? Lei complementar e somente a União. Só a União. E daí nós temos as contribuições especiais ou apenas contribuições.
As contribuições especiais, elas se dividem em contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições corporativas para entidades de classes, tá? Vamos começar de trás para frente para a gente ir respondendo a nossa questão. No final vai ser a resposta. Contribuição corporativa, tá? Então são aquelas contribuições para as entidades de classe, tipo CREA, CRM. Quem é que pode dar mais um exemplo? Oi? Não. Vamos lá. Contribuições corporativas para entidade de classe, CREA, CRM, mais algum exemplo? Cresci. Mais algum? CREA, CRM, Cresci, tá? Pô, primeira aula na minha vida que ninguém... Oi? OAB, eu ia dizer que ninguém fala OAB, né? Então, ninguém vai falar OAB. Ninguém acha que OAB é entidade de classe, então. Isso? É isso? Ninguém aqui quer contribuir com a OAB. É isso? Mas, pessoal, por que eu faço essa pergunta? Porque o Supremo Tribunal Federal declarou que a contribuição específica para a OAB não é uma contribuição corporativa. Né? Então o professor Dalmo me sacaneou, não dá para dar aula depois, professor muito bom. Entendeu? Não dá. Tá? Não, mas é isso, eu queria alguém... Tinha que responder. Na aula de ontem, todo mundo, OAB. Eu falei, exatamente, errado. Todo mundo, como assim? Tá? Porque diz que é uma entidade sui generis e que daí não é. Mas muito bem, gurias, gostei que prestaram atenção na aula do professor Dalmo. Falarei com ele hoje à noite e darei os parabéns. Tá? Pessoal, contribuição de intervenção no domínio econômico ficou bem famosa ano passado com algo que eu não sei se vocês lembram, que eu tenho certeza que não afetou a vida de vocês, que foi a greve dos caminhoneiros. Ninguém foi afetado por isso, né? Tá? Ninguém dava bola, né? Quer dizer, a maior parte das pessoas não davam bola, né? Aí depois começaram a pensar como a gente depende de caminhão. Né? Não, e é verdade, e é uma classe que tem que ser muito valorizada. A gente tem pão, manteiga, tudo lá em casa porque tem os caminhoneiros. Pessoal, daí saiu a seguinte notícia. Governo federal cede à pressão dos caminhoneiros, diminui os impostos incidentes na gasolina, zerando a CID combustível. Tá certa essa notícia? Tá certa ou tá errada? Governo federal cede à pressão, diminui os impostos incidentes na gasolina, zerando a CID combustível. Oi? Por quê? Tá errado porque não é imposto, né? CID combustível já começa no C, contribuição. Imposto é imposto, contribuição é contribuição, tá? Não podemos confundir. E a última são as contribuições sociais, tá? E daí, dentro das contribuições sociais, a gente tem as contribuições para assistência social, nós temos as contribuições previdenciárias, e aqui daí nós temos uma gama famosa de tributos. Tá aqui, ó. Lembram da Ferrari e da Vivian? PIS e COFINS, contribuições sociais. Contribuição previdenciária, o famoso INSS, pessoal, que tem a contribuição previdenciária patronal, que é do empregador, e a contribuição previdenciária do empregado, que está em debate em função da reforma da Previdência. Tá? E qual que é a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal? A folha de salários. Tá? Então, a base de cálculo dessa contribuição previdenciária, que está dentro aqui do guarda-chuva das contribuições sociais, é a folha de salários e demais rendimentos de trabalho pagos ou acreditados. Isso aqui, ó, essa parte é exatamente, eles transcreveram do artigo 195 da Constituição Federal. Tá? Então, a folha de salários é a base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, qual que é a alternativa correta? B. Tá? Porque só quem pode instituir contribuições sociais é a União. Todas as contribuições especiais, somente a União pode instituir, com exceção da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais, municipais e distritais. Porque cada ente da federação institui dos seus servidores. Tá? Então, se eu sou servidor público do estado do Rio Grande do Sul, eu pago contribuição previdenciária para quem?
para o estado do Rio Grande do Sul. Boa, colega. Tá? E a regra que esse ente tem que respeitar é que não pode ser menor do que a contribuição previdenciária cobrada pela União dos seus servidores. Tranquilo? Dúvidas? 25. Fulano de tal prometeu adquirir de uma autarquia federal um imóvel residencial urbano. O sinal e parte substancial do preço são pagos no momento da lavratura da escritura pública de promessa de compra e venda, que é prontamente registrada no Registro Geral de Imóveis competente. O saldo do preço será pago em várias parcelas, após o registro da promessa de compra e venda. Pessoal, o que confunde nessa questão, né? Foi exatamente a observação, né, ali, em sintonia da Kimberly e da Vitória. É uma promessa, tá? Só que por que é uma promessa de compra e venda? Porque ainda existe um saldo. Mas vocês notaram que isso aqui não é o que a gente chama de contrato de gaveta, tá? O que é o contrato de gaveta? Tá? Bem alto. Só faltou a parte do alto, né? Mas é isso aí, Vivião. Que não foi levado a registro. Por que contrato de gaveta? Porque é isso que a Mara, né? Por que foi apelidado de contrato de gaveta? Isso aí, ó. Fiz ali, comprei imóvel da Mara, abri a gaveta e coloquei o contrato e fechei, tá? Aqui, obviamente, a prova da OAB, então, foi feita da forma correta. O correto é tu já ir lá e registrar. As pessoas não fazem para não pagar o quê? Tributo, tá? Então, assim, por mais, Kimberly e Vitória, que seja uma promessa de compra e venda, ela foi registrada. E por que não finalizou? Porque não está pago as parcelas. E por que tem importância de ser uma autarquia? Porque a autarquia também tem imunidade, tá? A imunidade recíproca se estende às autarquias. E é essa a confusão que ela quer, que a questão quer fazer. Tá, continua a imunidade porque é apenas uma promessa ou se afasta a imunidade já que está registrado? E a resposta é, se afasta a imunidade, não tem mais imunidade. Então, o fulano de tal passa a ser o contribuinte do IPTU, tá? Então, a letra D passa a incidir o IPTU a ser pago por fulano de tal, uma vez que registrada no RGI a promessa de compra e venda do imóvel. Se não fosse registrado, Exatamente. Se não fosse, pergunta daquilo, se não fosse registrado, continuaria a autarquia porque daí não é público, porque daí a gente volta, contrato de gaveta. Inclusive, um dos impostos municipais é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que normalmente tu não registra porque tu não quer pagar o ITBI. E quando que incide o ITBI? Exatamente no momento do registro. Por isso que se tem muito contrato de gaveta. Brinquei com vocês no início da aula, né? Que chegou o dia mais esperado, que era a matéria mais importante, que é o direito tributário. Mas, na verdade, não é brincadeira, é uma realidade. Porque o direito tributário, ele está em todos os momentos da nossa vida. Tipo, ó, essa cuia, essa erva, a térmica, tudo incidiu tributos. Tá? E eu vou contar rapidamente duas histórias para vocês do meu tio. O meu tio tem um apartamento faz 20 anos, mais ou menos, 22, e não registrou, e eu fico incomodando ele. Cara, registra. Eu vou pagar imposto. Vai, tia, registra, tem que colocar no teu nome. E se tu morrer, tá? E se não está registrado, essa pessoa, ela é proprietária ainda, perante os órgãos legais, pode vender para outros. E de novo, meu tio, o seguinte, hoje meu telefone tocou às 7h30 da manhã. Eu cheguei faz 2 dias, retornei de viagem faz 2 dias, eu não me acostumei com o fuso ainda. Ontem acordei às 5h30, hoje eu pensei, vou dormir um pouquinho mais, vou dormir até umas 8, 8h30, 7h30 tocou meu tio. Sério, é 7h30 da manhã. Não pode ser uma coisa muito boa, né? Não pode, não tá ligando. Olha só, vou te dar 1 milhão. Não é. Eu estava lá na Itália e também a esposa do meu tio estava com as filhas dela. Olha a importância do direito tributário. Ela é médica. Né? O que eles fizeram? Vieram da Itália, São Paulo, São Paulo, Porto Alegre. Pessoal, onde é que eu pego as malas? Onde é que eu pego as minhas malas? Quem responde isso é o direito tributário. Onde é que eu pego as minhas malas? Eu vim da Itália,
parei em São Paulo e de São Paulo eu vou a Porto Alegre. Onde é que eu pego as minhas malas? É só saber direito tributário que você sabe. Ninguém? Ninguém vai arriscar resposta nenhuma? São Paulo. Por que eu pego em São Paulo, pessoal? Porque eu preciso passar por onde? Pela alfândega, pela aduana, pela Receita Federal. Porque de São Paulo para Porto Alegre o voo é doméstico. Eu vou sair no portão normalzinho aqui e não vai ter ninguém para me fiscalizar. Se eu não pegar em São Paulo, olha como seria fácil importar qualquer coisa para o Brasil. Seria ótimo, exatamente. Quando que eu... Assim, se o meu voo vem internacionalmente para Porto Alegre, ok. O que acontece? Não sabia direito tributário? Sabe o que aconteceu com elas? Saíram, não pegaram as malas, não deixaram retornar, estavam as 3 literalmente chorando e voltaram para Porto Alegre sem malas. E agora esperando que a companhia fechada, porque me ligaram às 7h30 da manhã, o voo dela era às 8, a Alitalia abria às 8, não sabe direito tributário e voltou sem mala. Todos os presentes agora nem sabem se vai chegar. Tá? Porque não sabe direito tributário. Viu? Entenderam? Viu como é importante o direito tributário? Vamos lá? Então, a letra D, passa a incidir o IPTU a ser pago para o fulano de tal, uma vez que registrada na RGI a promessa de compra e venda do imóvel. Entenderam? Ok? 26. Tá? Depois eu conto uma outra, que mesmo sabendo direito tributário eu já fiz uma besteira também. Não, a minha besteira eu não conto para vocês, não querem saber, né? Não? Tá, conto depois. Depois dessa questão eu conto. 26. O Estado alfa institui por meio de lei complementar uma taxa pela prestação de serviço público específico e divisível. Posteriormente, a alíquota e a base de cálculo da taxa vêm a ser modificadas por meio de lei ordinária, que as mantém em patamares compatíveis com a natureza do tributo e do serviço público prestado. A lei ordinária em questão é... Qual que é a resposta? D. D. Alguém? Alguém? Não sei porque meu instinto, não sei, mas o meu instinto, se eu fosse marcar na prova, não sei porque eu marcaria A. A razão que me levaria a marcar A. Vamos lá. Alguma outra? A e D? Pessoal, se algum ente tributante quer cobrar uma taxa, ele pode cobrar por meio de lei ordinária. Então, o que acontece? Quando que nós utilizamos a lei complementar? A lei complementar, ela é utilizada quando a Constituição assim estabelece, tá? Quando prevê expressamente. De uma maneira bem geral e rápida, a diferença é o quórum, né? Aqui, maioria absoluta, 50% mais 1 de toda a Casa Legislativa, lei ordinária, 50% mais 1 dos presentes, tá? Pessoal, se a Constituição não prevê a lei complementar, que precisa de um quórum maior, mas por algum motivo o ente tributante quis utilizar a lei complementar, não tem problema. Só que, se eu não precisava da lei complementar e eu utilizei, eu posso alterar por lei ordinária. Por lei ordinária, tá? Quando que eu não poderia... Pergunta para vocês, me respondam. Quando que eu não posso alterar a lei complementar por lei ordinária? Quando for obrigatoriamente lei complementar. Muito bem, Carol. Então, qual que é a resposta certa? Letra D. Integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei complementar. Tá? Colega, entendeu? Então, para deixar vocês felizes, vou contar a minha história. Pessoal, eu tive um trauma na minha vida com um avião. Peguei uma tempestade de neve vindo da Flórida para a Califórnia, não entendia nada do que aquele piloto falava, eu olhei para o lado e pensei, todo mundo aqui deve estar achando que vai morrer, entenderam, estão calmos
E eu tô aqui mega nervoso, porque eu não sou dessa religião, dessa seita, e eu vou morrer. Batia todo o avião, tudo, eu tava na penúltima fileira. Sério, eu suava todas as partes do meu corpo, e até do lado tava suando, né? Não quis mais andar de avião, tá? Fiquei com trauma, fiquei 2 anos sem andar de avião, daí eu pensei, preciso andar de avião. Aquela coisa de gaúcho macho, eu vou conseguir sozinho, não consegui sozinho, tive que fazer terapia para andar de avião. É sério isso, tá? Daí eu comecei a andar de avião como? Dopado, exatamente assim, tá? Daí primeiro era só um negócio para ansiedade, e nas viagens mais compridas... Boa! Ansiedade e melatonina. Eu não sei se alguém já tomou melatonina, é um hormônio natural, só que induz o sono. Quando eu fui para Cancún, eu fiz escala no Panamá. E o problema não é Cancún, o problema é o Panamá, porque o Panamá é um grande centro de compras. Tá? Eu não o conheço, mas dizem que muitas vezes é melhor que Miami. Tá. Só que eu voltei extremamente dopado, porque eu tomo exatamente 3 vezes a dose que o médico manda eu tomar. Tá? É sério. Então, assim, ó, eu durmo toda a viagem. Tipo assim, o avião não decolou, eu já estou dormindo. Tá? Agora, nessa última viagem, eu consegui viajar pela primeira vez, depois do incidente, sem medicação. Fiquei muito feliz. O que aconteceu? O meu voo era Cancún, Panamá, Panamá, Porto Alegre. Tá? Eu juro para vocês que eu vim pensando o seguinte. Idiota, come as malas aqui. Tu tem que dizer que tu está vindo de Cancún, tu tem que dizer que está vindo de Cancún, tu tem que dizer que está vindo de Cancún. Chegou a mulher da Receita Federal, de onde é que tu está vindo? Do Panamá! Daí eu, não, de Cancún! Ah, tá, então pode passar. Ufa, que alívio. Então eu fui todo o tempo dizendo, diz que vai de Cancún, vai de Cancún. Chegou a mulher da Receita Federal pra mim, e eu já tinha me dado conta, diz que tu está vindo de Cancún, não do Panamá. Tá? Mesmo se eu tivesse vindo do Panamá, eu diria de Cancún. Chegou na minha vez ali, onde é que tá vindo? Eu falei, do Panamá. Ah, do Panamá, não, desculpa, de Cancún. Ah, então pode passar. Ufa, sério, tava dopado, mesmo sabendo o direito tributário, né? Eu fui lá e falei a resposta errada, consegui refazer, tá? Mas viu de novo a importância do direito tributário, sabendo que era um centro de compras e sabendo que ela quer o quê? Autuar alguém. Eu sabia que eu tinha que dizer Cancún, mesmo se estivesse no Panamá, tá? Mesmo assim errei, né? Vamos lá, então. 27. Após verificar que realizou o pagamento indevido do ICMS, determinado contribuinte requer administrativamente a restituição do valor recolhido. O órgão administrativo competente denega o pedido de restituição. Qual o prazo, bem como o marco inicial para o contribuinte ajuizar a ação anulatória da decisão administrativa que denega a restituição? E aí, pessoal? Qual a alternativa? Oi? A. B? Eu escutei um falou na aula. Oi? B. Eu acho que é A. Acho que é A. Tia, todo mundo tem na B. Tu vai manter a A? Tu tem certeza disso? Olha, a minha intuição manda manter, tá tipo avião. Vamos ver o que vai dar. A. Vou manter. Manter a. Show do menino. Exatamente, viu? Vai ganhar o bolão sozinho. Eu escutei vocês, ele falou na aula, né? O que acontece aqui? Tá? Não, calma, pessoal. Ó, eu fiz o recolhimento. Ó. Oi? É. É A. Ele ganhou o bolão sozinho. Não, mas é que assim, ó. O que foi falado em aula tá correto. É que tem um detalhezinho disso no direito tributário. Calma. E é fácil, não se preocupem. Preste atenção em mim. Aqui, ó. Não, calma. Tu já acertou a questão, para aí. Tu já tá com o bolão, não precisa fazer mais nada. Exatamente, né? É o seguinte, pessoal. O que acontece no direito tributário? Eu realizei um recolhimento indevido de um tributo. Tá? Eu tenho 2 opções. Eu posso pedir essa restituição de forma administrativa ou de forma judicial. Qual que é o prazo? 5 anos. Tá? 5 anos. Eu posso optar tanto pela administrativa como pela judicial, 5 anos. Mas eu optei pela administrativa. Tá? Transcorreu o meu processo administrativo de restituição e no final foi negada a minha restituição. Eu tive negado. Quando eu tenho essa decisão, a partir desta decisão, eu tenho 2 anos para entrar com o pedido judicial. Então eu estou aqui, eu posso optar administrativo ou judicial. Eu optei no administrativo,
Qual que é o prazo? 5 anos para optar qualquer um dos dois, então não se preocupem. Vocês tinham conhecimento, só faltava esse detalhe. 5 anos, tá? Optei no administrativo, cheguei no final e no final foi negada a minha restituição. Eu tenho 2 anos para ir para a esfera judicial discutir essa decisão que me negou. Ok, pessoal? Agora mais tranquilos? Tá? Tá? 28. João, empresário inconformado com a notificação de que a administração pública fazendária teria acesso às informações de sua movimentação bancária para instruir o processo administrativo fiscal, decidiu procurar o escritório Alfa de advocacia para uma consulta a respeito do caso. O João busca saber se a medida configura quebra de sigilo fiscal e se o procedimento da administração pública está correto. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica a orientação a ser dada pelo escritório Alfa, considerando a jurisprudência do STF acerca do acesso a dados bancários sigilosos pela administração pública fazendária. E aí, pessoal, qual a alternativa? A? 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 Vivian? Todo mundo foi na A. Vou me abster, tá? Pessoal, a alternativa correta é a letra A. Não se trata de quebra de sigilo, mas de transferência de sigilo para finalidade de natureza eminentemente fiscal, pois a legislação aplicável garante a preservação da confidencialidade dos dados, vedado seu repasse a terceiros e estranho ao próprio Estado, sob pena de responsabilização dos agentes que eventualmente pratiquem essa infração. Tá? Isso foi uma grande discussão também que nós tivemos no direito tributário, porque anteriormente somente o juiz podia quebrar o sigilo bancário. Né? Daí então teve alteração, a lei permitiu que a Receita, né, o fisco solicitasse as informações e o banco tivesse a obrigação de repassar. Tá? E daí foi toda aquela coisa de discussão e não pode, porque imagina, quem argumentava que não pode dizia assim, a administração pública ela tem interesse, se ela quer autuar o contribuinte, ela já corta o caminho e vai direto no banco. Tá? Então, depois de muita discussão, o STF decidiu pela constitucionalidade, né, afirmando que não é quebra de sigilo bancário e sim meramente uma transferência de informações para a Fazenda Pública e que a confidencialidade está garantida, já que, caso o servidor público repasse a terceiros, ele tem uma responsabilidade funcional. Tá? Entenderam? Ok? 29, ó, a letra maior, ó. Em março de 2016, o município Y publicou lei instituindo novos critérios de apuração e ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas. Com base nessa nova orientação, em outubro do mesmo ano, o fisco municipal verificou a ausência de declaração e recolhimento de valores do ISSQN, devidos pela pessoa jurídica Y, referente ao ano calendário 2014. Diante dessa constatação, lavrou auto de infração para a cobrança dos valores inadimplidos. No que tange à possibilidade de aplicação da nova legislação ao presente caso, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, pessoal. Vou fazer por ordem. Em 2014 foi o fato gerador. Em março de 2016, então, em 3 de 2016, teve a lei. E... Obrigado. Lançamento. O que vocês colocaram? Oi? D? B. Eu tô pensando na B. Você está pensando na B. Tendo com todo mundo. Olha o perigo. Olha. Pessoal, a resposta correta, tá, é a letra C.
tá? Vamos lá. Letra C. É aplicável, pois a legislação que institui novos critérios de apuração e amplia poderes de investigação das autoridades administrativas aplica-se aos lançamentos referentes a fatos geradores ocorridos antes de sua vigência. O que o Código Tributário Nacional fala? Tá? Eles pegaram exatamente a literalidade. Ó. A lei que institui novos critérios de apuração e amplia poderes de investigação das autoridades administrativas. Então tem uma lei, tá? Nesse caso, essa daqui, que ampliou os poderes de investigação. Então, digamos o seguinte, anteriormente, a Fazenda Pública não podia pedir as informações bancárias. E a partir dessa lei aqui, ela pode. Tá? Quando ela vai fiscalizar o contribuinte, essa lei se aplica a fatos geradores pretéritos, a fatos geradores passados. Tá? Então, uma lei que institui novos critérios de apuração ou amplia os poderes de investigação das autoridades administrativas, ela vai retroagir a fatos geradores passados. Tá? Até porque não é lógico, imaginar, a partir de hoje eu posso pedir as informações bancárias. Tá, mas eu só posso pedir para frente. Pô, eu tenho 5 anos de decadência para lançar, que eu só vou poder usar daqui a 5 anos, entenderam? Então, hoje eu não tenho nenhum poder, amanhã eu tenho poder de 1 dia, depois de amanhã eu tenho poder de 2 dias. Não, eu já aplico de forma retroativa. Alguma dúvida? Não? 30. Em execução fiscal ajuizada pela União, a contribuinte ABC ofereceu seguro garantia para garantir a execução correspondente ao valor da dívida, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados na CDA. Por meio de publicação no órgão oficial, a União foi instada a se manifestar quanto à garantia oferecida pela executada, deixando de se manifestar no prazo que lhe foi assinalado. Diante disso, assinale a afirmativa correta. E aí? D. Certeza, Guris? Tranquilo? Não. Hã? G. D. Carol? Não, G. Hã? Tá muito pequeno. Muito pequeno. Mas a intimação tem que ser feita pessoalmente se o processo é eletrônico. Não, mas aí não tá dizendo. É? Tá certo, pessoal. A alternativa correta é a letra D. Tá? Já tava querendo nos dizer aí. É possível... Pô, daí também tu, né? A competição tá desigual aqui, né? É possível oferecimento de seguro e garantia para garantir a execução fiscal, porém, na execução fiscal, qualquer intimação representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Tá? Então, vamos para a primeira parte. Seguro e garantia é possível? Sim, é possível. Inclusive, é um dos primeiros itens lá da lista da LEF, da Lei de Execuções Fiscais, em relação à garantia da execução fiscal. Tá? O que é a dificuldade maior nessa questão? A intimação pessoal. Por isso que eu brinquei com as gurias. E se for processo eletrônico, porque essa daqui é a antepenúltima prova da ordem, salvo engano. Tá? Antepenúltima. E os alunos vieram questionar. Ah, professor, errei, mas... E o processo eletrônico que não tem intimação pessoal? Né? Ocorre que a LEF tem previsão expressa, tem um artigo expresso, que diz que o representante judicial da Fazenda Pública será intimado pessoalmente. E aqui, isso é uma coisa muito importante em toda a prova, tá? Estamos aqui fazendo a prova da FGV para passar, né, e termos nossa carteirinha da ordem. Não interessa se é administrativo, tributário, civil. Cara, não criem, por favor, pessoal, pelo em ovo, não comecem a inventar. Foca no que foi perguntado, tá? Foi até o que a Kimberly respondeu ali, ou a Vitória, não me recordo. Não está escrito isso. Se não está escrito, não está escrito. Tá? Não adianta falar, ah, mas eu me lembro que no processo eletrônico... Não é isso. Tá? O que querem saber aqui, se nós temos o conhecimento da Lei de Execuções Fiscais. Pode o seguro garantia
e como é a intimação do representante da fazenda. 31, essa não vale, cara, essa está grande, hein? Tá? Admita que em 2016 foi criado um território federal no Brasil dividido em municípios. Joaquim reside nesse território e recebeu da União, no presente ano, uma guia para pagamento do IPTU do seu imóvel. Na semana seguinte, recebeu também uma guia do município em que mora. Levando em conta a situação descrita, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? B. Tá. Tava acordado ontem nessa hora, né? Viu? Coisa boa. Feito café. Pessoal, quando a gente tiver aula, vocês vão ver que eu tenho um quadro que eu sempre passei para os meus alunos sobre a tributação nos territórios, sabe? E eu sempre disse que era muito mais uma questão de desencargo da minha consciência, assim, tipo, para eu estar tranquilo que eu estou passando a matéria para vocês, do que por achar que realmente ia cair. Porque, assim, quantos territórios nós temos no Brasil? Quantos? Zero, né? Então eu fico pensando, como é que alguém pode advogar sem saber a tributação nos territórios? Isso aqui é impossível, tu tem que saber a tributação dos territórios se quer ser advogado. Porque não tem nenhum território, então não tem nenhuma questão mais pertinente para ser cobrada do que a tributação nos territórios. Tá? Então eu passo esse quadro para vocês, né? E por quê? Porque isso também caiu, pessoal, numa prova da Fundação Carlos Chagas, do último concurso para o TRF4, né? E daí eu, pelo amor de Deus, né? Olha o que estão cobrando, bora lá. Como eu já passava para os alunos de concurso, eu resolvi também passar para os alunos do OAB, vai que um dia a FGV cobrar, se cobrou. Tá? Como é que funciona? Pessoal, eu sei que é de difícil visualização porque nós não temos territórios, mas o território ele pode ser dividido em municípios, como ele pode não ser dividido em municípios. O território que não for dividido em município, então o território não é dividido em município, os impostos estaduais e municipais ficam com a União. Tá? Agora, se o território for dividido em município, os impostos estaduais ficam com a União e os impostos municipais ficam com o município. Tá? Então, é essa a questão. Já que o território é dividido em município, somente o município pode cobrar o IPTU, alternativa B. 32. José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo caseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico, destinando-o à reciclagem. Por isso, sempre que os caminhões que prestam o serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. José, então, se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. Acerca desse cenário, assinale a afirmativa correta. Qual que é a alternativa correta? D. Isso. Pessoal, esse é o exemplo que eu sempre dou em aula, inclusive. Essa daí é a penúltima prova da ordem e eu dei no pré-prova, daí depois eu não falando, professor, caiu o mesmo exemplo, como é que tu sabia? Tu conhece o pessoal? Não. Tá? Não tinha nenhuma informação privilegiada, infelizmente. Tá? Por quê? Taxa é a espécie tributária que a gente mais tem que ter cuidado. Por quê? A taxa, ela é um tributo contraprestacional, ou seja, a gente paga quando tem uma contraprestação por parte do ente público. Nós temos taxa de polícia, que a gente paga para ser fiscalizado. Então, quando, por exemplo, a gente pede a emissão do alvará de funcionamento, a gente paga uma taxa de polícia. E nós temos uma taxa de serviço. E taxa de serviço, para ela ser cobrada, o serviço público tem que ser específico e divisível. E o serviço público tem que ser efetivamente ou potencialmente utilizado pelo contribuinte. Tá? Específico significa que eu sei quem utiliza o serviço. E divisível significa que eu consigo quantificar o quanto cada um utiliza. Tá?
Sempre dou o exemplo da taxa de iluminação pública que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Exemplo, eu e a Vivian. É só olhar para nós que vocês nitidamente sabem que a Vivian é muito mais baladeira que eu. Tá ali, é só ali, olhar, tá, baladeira, tá? Não, mas como não? É só olhar, né? Tá? Quem é que utiliza mais a iluminação pública? A Vivian. Porque eu, 6 horas, estou em casa lá com meus 2 bulldog bem felizes, dando carinho neles, tá? Então eu não utilizo a iluminação pública. Já a Vivian é festa de segunda a segunda, então ela utiliza muito mais a iluminação pública, tá? Mas agora a Vivian está focada em passar na prova da ordem e ela não sai mais. Não adianta convidar, não sai. Entendeu? Pretendentes aí, não convidem que ela não sai, tá bom? Então ela faz o curso de manhã, vai para casa e de noite já está dormindo porque no outro dia ela está aqui. E eu resolvi ser baladeiro. E eu tô saindo de segunda a segunda agora. Eu dou aula de noite hoje e já vou direto para a balada, tá? Eu passei a utilizar mais a iluminação pública. Notem, a gente não tem como saber quem utiliza mais, quanto cada um utiliza. Por isso que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, tá? Porque não era nem específico e nem divisível. E o exemplo que eu dou em aula em relação ao efetivamente ou potencialmente utilizado é exatamente a taxa de coleta de lixo, tá? Porque nada impede que o contribuinte faça uma coleta de lixo privado, transforme o seu lixo em adubo, tá? Então eu faço uma coleta privada ou transformo meu lixo em adubo. Né? Eu vou ter que pagar a taxa? Vai. Por quê? Porque se um dia eu estiver cansado e simplesmente quiser amarrar o meu saco, colocar na lixeira, o caminhão do lixo ele vai passar e ele não vai dizer, ah, não, esse é do Mozart, esse eu não vou pegar, que ele não paga a taxa, eu vou pegar os outros. Não. Então, assim, por mais que eu não utilize efetivamente, o serviço público está lá. Eu tenho uma utilização potencial. Tá? Então, nesse caso, o contribuinte vai ter que pagar. É a resposta D, a cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte. Por mais que ele não esteja utilizando, o dia que ele quiser estar lá. Então, utilização efetiva. É o que a gente faz. Né? Todo mundo coloca o lixo normal, né? Ninguém faz isso aí, né? Então tá. Então é o que a gente faz, a gente utiliza efetivamente. Agora, se alguém gosta de transformar em adubo, essas coisas, e não utiliza, está fazendo uma utilização potencial. Compreenderam, pessoal? Tá? 33. A União concedeu isenção de imposto de renda aos portadores da doença beta. João e Maria são portadores da referida doença, sendo João servidor público do Estado ABC e Maria servidora pública do município XYZ. Em razão de retenção indevida do tributo, João e Maria desejam propor ação de restituição de imposto sobre a renda retido na fonte. Com base nesse relato, assinale a afirmativa correta. Pessoal, qual a alternativa correta? Só sobra A, não é A, tá complicativa. Oi? A? Eu achei que sobrava A. E aí, alguém outra? Hã? D. Tá, vamos lá, pessoal. Primeiro, novamente a FGV coloca um conhecimento de direito financeiro junto com o direito tributário. O imposto de renda, ele é um imposto de competência da União, tá? O imposto de renda é um imposto de competência da União. Ocorre que, se tu é servidor público estadual, municipal, distrital, vocês já ouviram falar no imposto retido na fonte? Tá? Sim, né? Então, só que se tu é servidor público, quando o Estado retém na fonte o município e o Distrito Federal, sabe quanto ele repassa desse valor para a União? Nada. Então, se eu sou servidor público do Estado do Rio Grande do Sul, eu sou juiz, o Estado reteve na fonte o meu imposto de renda e não repassa nada para a União, ele não repassa nada para a União, ele fica com 100%, tá? Se eu tenho algum problema com essa retenção, eu digo que é indevida, algo assim, não adianta eu discutir com a União, porque eu vou cobrar de quem não recebeu 1 centavo, tá? Então, o que eles cobraram aqui? Na mesma questão, direito financeiro, que a gente precisava saber,
como é que é a divisão do imposto de renda e jurisprudência, tá? Porque a jurisprudência do STJ é pacificada nesse sentido, tá? E, ainda mais, a jurisprudência no sentido de que a União não tem nada a ver com a ação. Ela não tem nenhum interesse, tá? Então, se eu sou servidor público estadual, eu processo o Estado, municipal o município e a competência é da Justiça Estadual. Tá? Hã? B. João deve ajuizar a ação em face do Estado, enquanto Maria do município, sendo a competência da Justiça Estadual. Alternativa a letra B. Ok? Eu não sabia mesmo. Eu também. É. Jurei que era federal. Mas que era a justiça, Vamos. mas é que sempre quando o ente que remunera, que tem Oi? que questionar, é sempre quando o ente que remunera, que tem que questionar, né? Não, é que nesse caso não é só remuneração, é a retenção, entendeu? Como ficar com 100%, por isso que eu falei, direito financeiro, como é que é a divisão de receitas do imposto de renda? Quando tu é servidor público, fica com o ente que reteve na fonte. Tá. Sim? Mas sim, não, mas eu te digo depois, né? Tá? Sim, que é exatamente a jurisprudência, né? Da questão de tu processar diretamente o ente público que reteve na fonte. Tu vai procurar o número? Ah, não, ótimo, não. Excelente. Excelente. Tá? 34. O município M resolve ele mesmo fiscalizar e cobrar o ITR dos imóveis rurais localizados em seu território. Acerca desse cenário, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal? Letra B. O município M poderá optar na forma da lei por fiscalizar e cobrar diretamente o ITR. Tá? A gente viu que isso é uma situação de capacidade tributária, que é delegável, diferente da competência tributária. Então, a gente viu no ITR que a capacidade tributária pode ser delegada para o município. 35. A sociedade empresária ABC, atuante na área de prestação de serviços de limpeza, em dificuldades financeiras não estava conseguindo realizar o pagamento dos tributos federais. Diante disso, ela se ofereceu à Administração Pública Federal para realizar o pagamento dos tributos mediante prestação direta de serviços de limpeza em prédios públicos ou, alternativamente, transferir para o fisco um imóvel de sua propriedade. A respeito desse cenário, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, qual a alternativa? C? Eu acho que é a C também. Acho que é C também. Alguém? Outra? Gurias? Dupla? Dinâmica? Tô procurando a sua. Não se preocupem com isso, depois a gente vê. Então tá. Sabe que a internet é muito melhor para isso do que o Vadimeco, né? Ah, tá. Eu vi ela pegando o Vadimeco pro próximo, uma por cima ali. Alguém acha que é outra alternativa que não a C? Não? Pessoal, a alternativa correta é a letra C, porque é uma das causas, a última causa de extinção do crédito tributário é da ação em pagamento de bens imóveis. Essa questão, inclusive, vários cursos entenderam ser passível de anulação, tá? Eu opinei que para mim ela não é anulável, essa questão, minha opinião, tá? Por mais que eu acho que ela não esteja extremamente bem formulada, eu acho que está bem claro o conhecimento que ela pede do aluno. Por quê? A última causa de extinção do crédito tributário é a dação em pagamento de bens imóveis, né? Conforme previsão legal. Então diz que tu precisa ter uma lei, inclusive foi a lei que recentemente a União editou, possibilitando a dação em pagamento. Tanto que no pré-prova eu cantei a pedra que a causa de extinção, que é cair, se caísse, ia ser dação em pagamento, tá? Porque era o que a gente brinca, o pão quente no direito tributário em relação à suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Daí disseram, mas não está dizendo que a lei está permitindo. Tá? Podia ter essa informação, mas acho que está bem claro o que está pedindo para nós, tá? Que a gente precisa saber que não tem como pagar tributo por meio de prestação de serviços, que quando a gente estuda na nossa primeira aula, vocês vão ver,
né, Flávio? Falei ontem que por que o serviço militar obrigatório não é um tributo. E existe a possibilidade de algo que se equipare à moeda, né? Que diz cujo valor nelas em moeda ou cujo valor nelas se possa exprimir. E quando a gente estuda as causas de extinção do crédito tributário, lá no CTN, a última é a dação em pagamento de bens imóveis. Ok? Então, a alternativa correta, letra C. Opa! 36. Em dezembro de 2017, João adquiriu o domínio útil de um terreno de Marinha. No ano de 2018, foi surpreendido com a chegada de duas notificações. Uma da Secretaria de Patrimônio da União, para pagamento do foro anual à União, outra do município, contendo a cobrança do IPTU do imóvel. Acerca desse cenário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, qual a alternativa correta? Vou na D. B, D. D. Eu sei que é C, não é? Pessoal, essa questão, eu vou dizer assim, se a gente não procurar pelo em ovo, a gente sabe que pelo menos uma alternativa está com certeza certa, tá? Seguinte, o que acontece? Tá? As pessoas, né? Muitas pessoas, isso aí bem tranquilo, não sabem a questão ali da cobrança do foro anual. Tá? Daí, o que é isso que eu nunca vi? E sabe por que vocês nunca viram isso? Porque não é um tributo. Tá? Isso não é um tributo. Mas eu não sabia não. Hã? Eu sabia que tinha uma taxa, eu não sabia o nome. Tá? Hã? Pessoal, por que eu falei se a gente não vê pelo em ovo, a gente acerta? Porque quem é o sujeito passivo do IPTU? O mais conhecido, proprietário. Tá? Depois, o possuidor, a qualquer título. E depois, qual que é o terceiro? Tá lá, inclusive. Titular do domínio útil. Esses três são os sujeitos passivos do IPTU. Se vocês sabem a sujeição passiva do IPTU, a cobrança do IPTU é devida, pois o titular do domínio útil também é contribuinte do IPTU. Deu, acabou. O resto, não sei. Não sei o que é. O que é SPU? Nem sabia que existia. Foro anual, meu Deus do céu. Tá? Então, é isso. Tá? Então, o que essa questão queria nos cobrar? A sujeição passiva do IPTU. Se a gente sabia que o titular do domínio útil também é sujeito passivo do IPTU. Vamos lá para a nossa última questão, então. A pessoa jurídica Sigma teve lavrado contra si um auto de infração. A autuação fiscal lhe impôs multa pela falta de exibição de notas fiscais durante um determinado período. Após ser citada em sede de execução fiscal, a pessoa jurídica Sigma alegou em embargos da execução que não apresentou as notas fiscais porque elas haviam sido furtadas por seu antigo gerente geral, que, com elas, praticara ilícito criminal, tendo sido, por isso, condenado na esfera penal por sonegação fiscal e furto daquelas notas. Com base nessa narrativa, no que tange ao pagamento da multa tributária, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal? B. Oi? B. E aí, Carol, acertou essa na prova? Não. Eu errei tudo de tributário. Porque eu tava cansada e eu não fiz mais. Tá. E aqui ela tá acertando, né? Pois é, né? Pessoal, a resposta certa, tá? Oi? É um dos casos previstos no Código Tributário Nacional de responsabilidade pessoal. Então, quem responde é o gerente em relação à multa tributária, tá? Por quê? Porque
quem cometeu a falta, o ilícito, foi o gerente. Então, a multa vai ser paga pelo gerente. Ah, o tributo? Ok, o tributo, fato gerador a empresa realizou, mas ela não tem culpa que o gerente cometeu um ilícito. É um caso de responsabilidade pessoal, de acordo com o Código Tributário Nacional. Entenderam, pessoal? Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu fico à disposição. Nessa aí eu dei uma... Vamos lá. Qual é a letra ali? A. A letra A, tá. Tá? Eu pensei que... Você falou que é pessoal, né? Isso, é pessoal. A empresa fez... Não, foi o gerente que fez. Isso, foi o gerente que cometeu um crime. Tá? Tinha abordado nessa aí, mas agora captei. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá? Fico à disposição.